iniciar aqui a nossa aula de hoje e nós vamos fazer o seguinte nessa aula de hoje. A aula de hoje a gente vai fazer uma revisão de tudo que nós já estudamos até o momento, tá? Então a gente vai fazer uma revisão geral de tudo que nós já estudamos. Então vamos começar lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1, né, onde lá no capítulo 1 a gente falava lá para vocês das funções. Então a primeira função que nós temos lá no capítulo 1 é escrever a expressão algébrica. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco a seguinte expressão para vocês, tá? Se eu coloco a seguinte expressão, se eu colocar a seguinte expressão para vocês aí, ó. Como é que você escreveria essa expressão no Excel? Como é que seria isso? Você tem a expressão aí, ó, 6 ao quadrado menos 8 menos 1/3. Como é que seria isso no Excel? Então, para eu responder isso no Excel, eu faria da seguinte forma. Então, primeiro tem que colocar igual, tá? Igual 6 ao quadrado. Para fazer ao quadrado é chapéu, 2, 6 ao quadrado, menos 8, menos 1/3. Então, você teria 6 ao quadrado, menos 8, menos 1/3. Tá ok? Ó? Igual 6 ao quadrado, menos 8, menos 1/3. Se você não estiver visualizando direitinho, dá um zoom aí, ó, na tela, que você vai conseguir ver melhor, tá, a minha expressão. Tá bom? Deu Enter, ele já põe o valor. Vocês perceberam aí que ele já colocou o valor para nós aí. Eu vou dar um zoom para ficar mais fácil de vocês visualizar. Então, de novo, ó. Como é que eu escrevo essa expressão? Letra A, 6 ao quadrado menos 8 menos 1/3. Vocês vão pegar igual 6 ao quadrado menos 8 menos 1/3. Dá Enter e ele já coloca para nós o valor. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Letra B. Esse aqui é lá no capítulo 2, senhores, lá no capítulo 1 da apostila de vocês. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Agora, a letra B, ela diz o seguinte. Quem é 3 à quinta? Quem é 3 elevado à quinta menos 6 ao quadrado? Então, para a gente resolver isso, ó, vocês apertam igual, para ele fazer a conta, e vamos 3 elevado à quinta. 3, chapéu, 5. Então, 3 elevado à quinta, menos 6 ao quadrado. Então, é dessa forma. 3 elevado à quinta, menos 6 ao quadrado. Então, se você apertar Enter, ele vai já botar o valor para vocês, 207. Então, novamente, ó, eu quero responder essa questão, letra B, lá da apostila capítulo 1, questão número 2, capítulo 1. Então, 3 elevado à quinta, menos 6 ao quadrado. É o que ele coloca, aperta Enter e você tem a resposta. Lá no capítulo 1, você já tem a letra C. Letra C lá fala a seguinte ideia. Opa, essa aqui é a letra B ainda, a letra C. Então, a letra C seria isso aqui, ó. Nós estamos lá no capítulo 1, senhores. Tá certo? Como é que a gente faria isso aqui, ó? Então, é 5 vezes 3 elevado à quinta, 5 vezes 3 elevado à quinta, menos 6 ao quadrado. Então, é 5 vezes 3 elevado à quinta, menos 6 ao quadrado. Como é que a gente faria isso? Então, seria 5 vezes, o vezes é o asterisco, 3 elevado à quinta, então 3 chapéu 5, menos 6 ao quadrado. Tá bom? Então, 3 vezes 3 elevado à quinta, então 5 vezes 3 elevado à quinta, menos 6 ao quadrado. Aperta Enter e seria essa a resposta. Então, novamente, estamos resolvendo exercícios do capítulo 1, exercício número 2. Tá bom? Ok, continuando então nossa aula. Então, agora vamos para pegar um outro exemplo, que é a letra C. Letra D. Na letra D,
lá do capítulo 1, exercício 2, ela diz o seguinte. Letra D. Diz o seguinte. 5 vezes 3 elevado à quinta menos 6 ao quadrado. Como é que seria isso no Excel? Primeiro é igual para o Excel fazer a conta, senão o Excel não faz a conta. Você tem que apertar igual primeiro. Tá certo? Então, primeiro igual. Aí vem 5 vezes 3 elevado à quinta menos 6 ao quadrado. Como é que seria? 5 vezes, então 5 vezes, abre o parêntese, aí põe 3 elevado à quinta, então 3 chapéu 5 menos 6 ao quadrado. 6 chapéu 2. Então 3 elevado à quinta menos 6 ao quadrado. Tá? Então letra D. 5 vezes 3 elevado à quinta menos 6 ao quadrado seria 5 vezes 3 elevado à quinta menos 6 ao quadrado. Ok. Próximo exercício que está na apostila é a letra E. Tá? A letra E diz o seguinte para nós. Opa, aqui apareceu a letra D de novo, a letra E. Letra E diz o seguinte, vou aumentar um pouquinho aqui para te visualizar melhor. Aqui é 3 elevado à quinta, parece que não apareceu direito aí, deixa eu trocar a imagem, porque parece que não apareceu direito aqui. Isso. 3 elevado à quinta, 3 elevado à quinta, menos 6 ao quadrado, mais 12 sobre 32. Como é que seria isso no Excel? Abre igual, aí vem 5 vezes, o vezes é o asterisco, 5 vezes, a parêntese, 3 elevado à quinta, menos 6 elevado ao quadrado, mais 12 sobre 32. Então, olha só como é que é feito essa expressão letra E no Excel. 5 vezes, então ponto aqui, o vezes é asterisco para nós no Excel, então é 5 vezes 3 elevado à quinta, menos 6 ao quadrado, mais 12 sobre 32. Tá? Dá Enter, então tá aí, 1035. Vamos de novo, clicar 12 para a gente visualizar, letra E. Isso é igual a 5 vezes 3 elevado à quinta, menos 6 ao quadrado, mais 12 sobre 32. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, vamos continuar? Tá. Agora vamos fazer um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil que é a letra I. Letra I do exercício. Tá, eu vou, então, aqui fazer a letra I do lado de cá. Ó. Letra I. A letra I, ela diz o seguinte para nós. Letra I. 8 mais seno de 3 vezes π mais π sobre 2. Quero lembrar vocês, caso vocês não estejam enxergando direitinho, basta dar um zoom aí na tela. Tá? Então, letra I. Então, para responder a letra I, eu ponho igual para o Excel fazer a continha, senão o Excel não faz. 8 mais seno, a parêntese, seno não é 100, é seno com E, seno. Seno de quem? De 3 vezes π. Então, 3 vezes π. Aí o π, senhores, é PI, abre e fecha parênteses. Não pode esquecer isso, hein? π no Excel é PI, abre e fecha parênteses. Isso é π. Então, 3π mais π sobre 2, ó. π sobre 2, fecha parênteses. Então, olha novamente como é que ficou. 8 mais seno de 3π mais π sobre 2. Então, ficou 8 mais seno, a parêntese, de 3 vezes, o asterisco faz o papel de vezes, 3 vezes π. Olha como é que escreve o π. É PI, abre e fecha parênteses. Isso é π. Mais π, que é PI, abre e fecha parênteses, dividido por 2. Dá Enter e ele já calcula a expressão que você digitou. Tranquilo? Então, tá aí a letra I da apostila. Letra I não, letra L, perdão, letra L. Vamos fazer mais um agora, que é a questão P da apostila. Então, P da apostila. Então, tá aqui a letra P, que diz o seguinte.
3 menos 5 vezes a raiz quadrada de 5 elevado à quarta menos 12. Como é que seria isso? Ó, 3, igual primeiro, 3 menos 5 vezes. Não esqueça que o vezes é o asterisco. Então, 3 menos 5 vezes, aí vamos fazer agora a raiz. Quem que é a raiz? Ó, raiz quadrada, a gente vai usar o comando raiz. Você escreve raiz, abre o parêntese e vai colocar 5 elevado à quarta menos 12, fecha o parênteses para fechar a raiz. Então, novamente, ó, 3 menos 5 vezes a raiz quadrada de 5 elevado à quarta menos 12 vai ser igual, para ele fazer a conta, 3 menos 5 vezes a raiz de 5 elevado à quarta menos 12. Você aperta Enter e ele faz a continha para nós de quanto que dá isso. Vou clicar 2 vezes de novo para você ver a expressão correta na tela. Tá? Essa é a letra P. Tá? Vou fazer agora a letra T da apostila do capítulo 1, exercício 2. Letra T. Então, letra T, vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, mas basta dar um zoom aí na tela que vocês conseguem ver minha tela normal. Então, a letra T agora, ela está falando assim, 3 vezes, abre colchete, exponencial a quarta menos o cosseno de 3 menos 1/5. Então, no Excel, senhor, a gente não usa o colchete. Tudo para nós é parêntese. Então, seria 3 vezes a parêntese. Não tem colchete para nós, é parêntese. Exponencial de 4. No Excel é ESP de 4. Isso é exponencial de 4 no Excel, hein? É XP, não esqueça. Exponencial é XP. Menos o cosseno de 3 menos 1/5. Então tá aí, ó. Fecha o último parêntese, vai ficar bonitinho. Então vamos lá. 3 vezes. Aí abre o colchete no Excel não tem, é sempre parêntese. Então, a parêntese. Exponencial de 4, menos o cosseno de 3 menos 1/5, fecha parêntese, fecha o outro parêntese. Tá? Aperta Enter. Então tá aí a resposta bonitinha para vocês. Ele calculou, vou clicar de novo para vocês verem a expressão correta, né? Então, igual a 3 vezes a parêntese exponencial de 4 menos o cosseno a parêntese de 3 menos 1/5, fecha parêntese, fecha o outro parêntese, que é para fechar o parêntese grandão aqui, ó, que você abriu. Então, esse último parêntese aqui, exatamente fechando esse. Esse parêntese em vermelho, exatamente fechando esse parêntese aqui em vermelho. Tudo bem? Então, é isso aí, letra T. Vamos fazer mais um exercício, tá? E aí, nós vamos passar para o capítulo 2. Então, nós estamos fazendo uma aula de revisão de exercício hoje, aqui, antes da gente iniciar o capítulo 5. Então, letra U, que fala um pouquinho aqui para vocês o seguinte, ó, vou botar igual, letra U, 3 vezes a exponencial, olha agora, a exponencial de todo mundo lá em cima, 4 vezes o cosseno de 3 menos 1/5. Então, aqui seria 3 vezes exponencial, abre parêntese, aí vem 4 vezes o cosseno, a parêntese, de 3 menos 1/5, fecha, fecha. Muito tranquilo, senhores, ó, 3 vezes a exponencial, abre parêntese. Então, se abrir, você vai fechar lá no final, ó, só no final. Por que eu fecho no final? Para dizer que todo mundo que está entre essa abertura que você abriu e você fechou, todo mundo está dentro da exponencial. Como ele está em cima, né? Então todo mundo está lá dentro. De 4 vezes o cosseno de 3 menos 1/5. Dá Enter. Está aí, tá certo? A expressão número U, letra U, do capítulo 1, tarefa número 2. Perfeito? Vamos agora, então, para o capítulo número 2 da apostila.
Então, capítulo número 2 da apostila. Vou direto para as tarefas, senhores. A gente vai discutir tarefa por tarefa aqui do capítulo número 2. Lá no capítulo número 2, tá? Lá no capítulo número 2, vou abrir uma outra planilha aqui para vocês me acompanharem. Tá? Então, outra planilha, justamente para a gente fazer o capítulo número 2. Então, agora eu vou fazer o capítulo número 2. Lá no capítulo número 2, ele vai falar o seguinte para nós, ó, o exercício número 1 do capítulo número 2. Tá certo? Exercício número 1 do capítulo número 2. Lá ele fala assim, dados, 3 números. Vou digitar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Dados, 3 números. Desejamos calcular a sua soma e a sua média. Pessoal, eu estou resolvendo o exercício número 1 do capítulo 2, lá na tarefinha, tá? Calcular a sua soma e sua média. Aritmética. Sua soma e sua média aritmética. Para tanto, considere a situação proposta no trecho de planilha ilustrado a seguir. 2 pontos. Tá, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mesclar, vou dar Enter, né? Eu vou mesclar isso aqui tudo para vocês, ó. Vou mesclar e centralizar, tá certo? Eu vou aumentar o tamanho da fonte para ficar mais bonitinho para vocês enxergarem aí. Não sei se vocês estão enxergando, vamos ver se não ficou grande demais. Então, você tem, ó, dados 3. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou centralizar e mesclar as colunas de baixo, que aí eu consigo fazer isso melhor. Vou apertar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z novamente aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, ó, centralizar até aqui, só que eu vou usar 3 linhas, que aí ele mescla e centraliza em 3 linhas para mim, que aí eu consigo fazer a quebra automática do texto. Tá vendo aí? Então, o que eu fiz? Ó, eu sublinhei 3 colunas e fui até a letra I. Até a letra I. Sublinhei 3 colunas e fui até a letra I. Tá? Aí eu cliquei em mesclar e centralizar e em cima quebra automática de texto. E aqui, ó, eu vim nessa posição aqui e justifiquei a esquerda. Para que eu faço isso? Para ele escrever na tela e colocar ele na linha de baixo. Aí eu posso mudar aqui a fonte, eu vou usar Times New Roman e vou usar tamanho 12. Porque aí eu consigo botar bonitinho em duas fontes. Vou vir aqui na tacinha, ó, na tacinha. O que eu fiz? Ó? Cliquei, centralizei, vim aqui, botei Times New Roman, vim aqui, coloquei 12. Tá? Agora eu vou clicar na tacinha para colocar uma cor de fundo. Ó. Vou colocar aqui na tacinha uma cor de fundo para ficar bonitinho assim na tela de vocês. Tá bom? Então, a gente botou isso na tela. Aí lá no exercício número 1 do capítulo 2, esse aqui é o exercício número 1 do capítulo 2. Tá? Ele fala o seguinte, aí ele vem e propõe aqui para nós. Tá? Soma, esse é o título que ele colocou, soma e média aritmética de 3 números. Aí ele centralizou isso aqui em duas, aperta Enter, né? Aí você clica aqui, ó, e arrasta nas 2 linhas, tá certo? Nas 2 linhas. Eu vou centralizar na tela toda aqui para vocês entenderem, ó. Cliquei no meio, ó. Primeiro eu dei Enter, depois clico no meio, seguro com o mouse e arrasto, tá? Para ele preencher a planilha toda para mim. Certo? Aí eu vou deixar as 2 últimas para botar a resposta. Então eu vou vir até esse ponto aqui e vou de novo mesclar, tá? E vou vir aqui, ó, nesse ponto para ele botar bem centralizado. Tá certo? Ok? Vou aqui na tacinha. Se você quiser colocar uma cor de fundo, você coloca. Tudo bem? Se você quiser
trabalhar mais termo para ficar do mesmo tamanho, não tem problema nenhum. Você clica lá, manda mesclar e centralizar, que aí você usa a tela toda. Aí aqui ele põe assim, ó, digite o primeiro número, 2 pontos. Depois na outra linha, digite o segundo número, 2 pontos. Aí ele coloca na terceira linha, digite o terceiro número, 2 pontos. Na outra linha ele põe soma, 2 pontos. Depois na outra linha ele põe média aritmética, 2 pontos. Então é isso que ele faz, tá? Só que para ficar bonitinho, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer até aqui, ó, e vou mesclar e vou justificar a esquerda. Tá? Mesclei para ficar uma coisa só. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu clico no meio da tela, da cela, vou trazer até aqui, vou mandar mesclar e justificar a esquerda. Vou fazer a mesma coisa na outra. Clico bem no meio da tela, clico seguro, arrasto até aqui, ó, e mando mesclar e justificar a esquerda. Vou fazer a mesma coisa com essa, ó. Clico, arrasto até mais ou menos aqui, mando, ó, mesclar e centralizar e justifica a esquerda. Então, novamente, clico bem no meio da célula, arrasto até mais ou menos aqui, mando mesclarizar e centralizo. Tá? Para ficar bonitinho, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ó, e vou sublinhar todos e vou vir aqui, ó, para ele montar para mim uma tabelinha. Ó. Botar todas as bordas. Então, observe que ele colocou uma tabelinha, uma linha para eu enxergar. Só que a linha está fina. Como é que eu aumento a espessura da linha? Você vai lá de novo, clica no meio da célula, clica e segura, arrasta, sublinhou todo mundo, vai lá e vamos botar uma borda mais grossa. Então essa aqui põe bordas mais grossas, ó, bordas espessas. Clica aqui e ele vai colocar uma borda mais espessa para vocês. Ah, professor, eu queria borda em todas espessas. Aí você, se você quiser em todas as bordas, aí você vai ter que vir aqui e escolher o estilo da linha. Aí você escolhe uma linha mais espessa, aí ele vai, ó, linha espessa, espessa e espessa. Então você conseguiu colocar a borda em todas as linhas espessas. Tudo bem? Eu gosto também de colocar uma corzinha aí, então eu vou colocar uma cor só para diferenciar, tá, da tela. Do lado de cá, olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Você vai clicar no meio, clicar e segurar, arrasta e vai mesclar e centralizar cada uma delas em separado. Ó. Mesclei, centralizei, põe a borda. Então ficou assim, viu aí? Ó. Vou clicar aqui no meio e centralizar, ó. Arrasto, mesclo e clico na borda. Então de novo, ó. Vou clicar aqui, arrastar as duas, mesclar e colocar a borda. Vou fazer a mesma coisa nesta linha. Ó. Clico no meio, seguro e arrasto, mesclo e põe a borda. E nessa aqui é a mesma coisa. Ó. Clique e arrasto, mesclo e põe a borda. E aqui agora eu vou colocar uma outra cor para destacar os números que eu vou colocar ali dentro. Vou colocar uma cor em azul clarinho, que é onde eu vou colocar os números. Tá, então agora é o seguinte. O exercício diz o seguinte. Dados 3 números, então você vai digitar um número aqui, um número 1 aqui, um número aqui e um número aqui. Então você vai digitar o primeiro número, o segundo número e o terceiro número. Aí aqui vai ter que dar a soma dos números, tá vendo? Soma. E aqui vai ter que te dar a média, tá certo? Então aqui é a soma, aqui é a média. Tá bem? Tudo bem? Eu vou apagar aqui só para você entender. Ó. Vou apagar e vou apagar. Então vamos lá. Como é que você faz a soma de 3 números? Como é que você diz para o Excel fazer a soma de 3 números? Você vai clicar aqui, ó, exatamente aqui, e vai colocar igual. O igual é um comando que você dá para o Excel, né, para dizer que ele executar. Soma. Somar, o comando soma é soma. Então você vai digitar soma, abre parêntese, e aí você vai clicar na célula que você quer que ele soma. Então eu quero que você soma essa célula, mais, ó, você vai clicar, clicou, segura e arrasta. Ele vai preencher as 3 de uma vez, tá? Fecha, ó.
Então, de novo, cliquei, segurei e arrastei as 3. Ele preencheu, ó, H7 até I9. Então, ele está pegando, como eu centralizei duas, ele está pegando as duas aqui e botando. Então, ele vai somar esse cara, com esse cara, com esse cara. Como é que você faz o comando? Você vai digitar soma, clica onde você quer e arrasta para ele fazer, tá certo? Então, clica onde você quer e arrasta para ele fazer para vocês a soma. Então, se eu colocar aqui, ó, 4, 5 e 8, ele vai somar. 4 mais 5 é 9, com mais 8, 17. Viu que ele fez a soma? Como é que você calcula a média? A média não é você pegar a soma não está aqui nesse cara, ó. Então eu pego aqui, que é a soma, e divido pelo número de termos que eu somei. Eu somei 3 termos, então eu pego o H10, que é onde eu coloquei minha soma, e divido por 3, e ele me dá então a média. Para você botar com duas casas decimais, você vai clicar em cima dessa célula aqui, ó, vai vir bem aqui, ó, e vai mandar ele andar para a esquerda lá, ó. Ele vai diminuindo a casa decimais. Cada vez que eu clicar, ele diminui as casas decimais. Se eu quiser deixar só com duas, eu clico até chegar em duas. Se eu quiser aumentar, eu venho aqui, ó, nesse símbolo aqui, aumentar casas decimais, ó. Olha lá. Ele vai aumentando. Do lado de cá, olha, escrever na tela para vocês, diminui as casas decimais. Então você diminui. Tudo bem? Então tá aí o exercício número 1 da apostila de vocês, onde ele pede para executar uma tarefinha, né? Dados 3 números, desejamos calcular sua soma e sua média. Então, dado 3 números, cadê um número lá? Número 1, número 2, número 3, 3 números. Ele somou e depois fez a média. Então, novamente, dado 3 números, você soma e faz a média. Tudo bem? Então, e aqui é automático. Se eu trocar por 2 e por 2, ele soma. 2, 2, 2 dá, soma 6. E a média? Média 2, porque se você pegou 6 e dividiu por 3, vai dar 2. Tá certo? Se eu pegar aqui 4, 4, 4, ele somou, dá 12. E a média? Média 4. Então, se eu pegar 32, 32, 32, ele somou, média 32. Se eu botar 32, 40 e 48, ele soma e faz a média. 32 com 40 e 48 dá média 40. Tudo bem? Então, tá aí o exercício. Tudo certo? Aí ele coloca assim, ó, para vocês embaixo. Sendo atribuídos as valores, ele quer que você preencha exatamente isso que a gente fez aí. Só que ele quer que você calcula a média aritmética dos números 1, 5 e 12. Então ele quer 1, 5 e 12. Então, se for 1, 5 e 12, a soma é 18 e a média é 6. Tá aí, então, o exercício número 1 do capítulo 2. Na sequência, vamos então agora fazer o exercício número 2 do capítulo 2. Tá. Qual que é o exercício número 2 do capítulo 2? Então, vou abrir uma outra planilha para vocês aqui, para vocês terem então o exercício. Vamos agora fazer o exercício número 2 do capítulo 2. Tá assim, ó, dados, 3 números, desejamos calcular a soma dos seus quadrados, o quadrado da sua soma, a soma dos seus inversos e o inverso da sua soma. Bom, para tanto, considere a situação proposta no trecho de planilha ilustrado a seguir. Então, novamente aqui eu vou dar Enter, perfeito, viu? Ficou grandão demais? Eu vou clicar aqui, ó, e vou sublinhar até a letra I e vou usar três linhas. Então, sublinho até a coluna I e
3 linhas, 1, 2, 3. Então, sublinhei, vou lá, mesclar e centralizar e peço quebra automática de texto. Ele quebrou. Se você quiser deixar centralizado, fica assim. Se você quiser colocar à esquerda, ele fica dessa forma aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar um fundo aqui azul. Então, a pergunta é essa, ó. Tá? Esse é o exercício número 2. Deixa eu até botar aqui para a gente não se perder. Esse é o exercício número 2 do capítulo 2. Tudo bem? Então, lá no exercício número 2, capítulo 2, ele está falando o seguinte para nós. Dados 3 números. Então, você precisa pedir para o cara 3 números. Tá? Você precisa pedir 3 números. Tá? Você pode pedir na sequência ou perguntando. Digite o número 1, 2 e 3. Você escolhe. Tá? Mas no enunciado dele, ele colocou assim, ó, digite 3 números. Então, ele quer que você digita tudo de uma vez só. Tá bom? Depois, ele quer a soma dos quadrados. Soma dos quadrados. Depois, o que ele quer? O quadrado da soma. Quadrado da soma. Depois, ele quer soma dos inversos. Soma dos inversos. E depois, ele quer o inverso da soma. Então, é isso que ele está perguntando. Então, eu vou deixar 3 colunas para ele me responder os 3 números. Vou deixar essa aqui, essa e essa, para ele responder para mim os 3 números. E aqui, ó, eu vou dizer para ele onde eu vou botar a resposta. Então, para isso, vou deixar essa coluna e esta para ele responder, tá? Eu vou deixar essa e essa para ele responder os 3 números e vou botar a resposta aqui. Então, para isso, eu vou clicar aqui, ó, e vou ir até lá e vou mesclar esse ponto e vou justificar a esquerda e vou colocar uma corzinha aqui para diferenciar. Tá certo? Então, mesclei até lá. Vou deixar esse e esse o local onde ele vai botar os números. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Eu vou deixar para botar a resposta aqui, ó, de cada um deles, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, clique seguro, arrasto até chegar aqui, mando mesclar e à esquerda e coloco uma corzinha lá. Vou fazer a mesma coisa com esse, ó, clico aqui, arrasto até aqui, ó, mesclar e centralizar e ponho uma corzinha aqui. Eu quero lembrar vocês, senhores, que vou gravar essa aula e vou colocar no YouTube, então vocês podem assistir ela depois no YouTube a qualquer hora que vocês quiserem, tá bom? Caso vocês se percam, que às vezes eu vou rápido demais, tá? E aí vocês podem rever a aula no YouTube. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, clico bem no meio, arrasto até aqui, mesclo, põe à esquerda, coloco uma corzinha, tá? Vou até lá, ó, mesclo, põe à esquerda e coloco uma corzinha. Eu vi que ficou ruim a cor, porque a cor ficou a mesma, então eu vou clicar e vou trocar as cores alternadamente, ó, só para deixar mais claro o que eu estou fazendo. Então aqui ele vai digitar um número, aqui ele vai digitar outro número, aqui ele vai digitar outro número. Então eu vou botar uma cor para diferenciar isso, ó. Então aqui ele vai digitar um número, aqui ele vai digitar outro número e aqui ele vai digitar outro número. Vou colocar aqui só para vocês perceberem onde ele vai colocar os números. E aqui eu vou ter as respostas que eu quero. Então eu vou selecionar as 3, eu vou botar elas, cada uma numa cor, justamente para eu não me perder aí com as respostas, tá? Para eu ficar bem claro cada resposta. Estou botando as respostas de verde, só que uma é verde claro, a outra é verde mais escurinho, só para diferenciar para vocês. Isso aí. Então ficou assim, ó. Então aqui ele vai colocar o número, ele fala para eu colocar o número 1, o número 2 e o número 3. Tá certo? Então vou clicar aqui e arrastar e vou para centralizar isso aqui, para os números ficar bem centralizados. Então ele quer que você digite 3 números, o número 1, 2 e 3. É isso que o enunciado fala. E aí aqui ele vai ter que responder cada um deles, ó. O que vai dar? Tá bom? Então ele quer que você digite o número 1, o número 2 e o número 3. É óbvio que a gente está fazendo aqui para digitar qualquer número. Tá bom? Então eu vou apagar aqui para a gente fazer qualquer número. Perfeito. Tá. Como você faz a soma dos quadrados? Por somar o quadrado quer dizer que cada número que você colocar aqui, aqui e aqui, você vai levar esse número ao quadrado, mais esse número ao quadrado, mais esse número ao quadrado. A soma dos quadrados, você vai somar apenas o quadrado,
Tá bom? Então você vai vir aqui, ó, aperta igual, e você vai pegar esse cara aqui e elevar ao quadrado. Esse cara aqui é G5. Então eu vou pegar o G5 e elevar ao quadrado. Mais o próximo número é o H5. Então, eu vou pegar o H5 e vou levar ao quadrado. Mais o próximo número é o I5. Então, eu vou pegar o I5 e vou levar ao quadrado. Então, o que você fez aqui foi pegar cada número. Observe que ele botou aqui, ó, destacou para vocês azul, vermelho e roxo. Então, ele botou azul é o G5. Então, esse número ao quadrado, mais esse número ao quadrado, que é o H5, e mais esse número aqui ao quadrado. Então, o que você está fazendo é soma dos quadrados. Então, você eleva o quadrado e soma. Dá Enter. Deixa eu só centralizar tudo aqui. Vou clicar no meio, vou arrastar para botar centralizado. Tá. Então, de novo, ó, vou clicar aqui 2 vezes, você vai ver. Estou pegando cada número e estou elevando ao quadrado. Pego o H5, eleva ao quadrado, pego o I5, eleva ao quadrado. O que eu estou somando é a soma dos quadrados. Tá certo? Aqui no item 7, ele fala o quadrado da soma. Veja bem, senhores, ele não quer que você pegue cada um e eleve ao quadrado. Ele quer que você soma tudo e depois eleva ao quadrado. Então, como é que você faz soma? Então, você soma com o comando soma. Soma. Vou somar quem? Eu vou somar do G5 até o I5. Olha lá como é que eu faço G5 até o I5. Ó. Eu quero que você soma o G5, 2 pontos, até o I5. Então, vai pegar G5, H5 e I5. Você viu que ele já sublinhou para mim os 3 aqui. Ó. Soma do G5 até. O até é 2 pontos. Então, do G5 até I5. Ó. G5, H5 e I5. Somou. E eu quero que você faça essa soma e eleva ao quadrado. É isso que ele fala, soma dos quadrados. Perdão, quadrado da soma. Então, primeiro você soma e depois você eleva ao quadrado. É diferente desse de cima. Em cima, ele pede a soma dos quadrados. O que é soma dos quadrados? É você pegar cada elemento, elevar ao quadrado e depois somar. Foi o que a gente fez. Ó. Pegou cada elemento, elevou ao quadrado e depois somou. Isso é a soma dos quadrados. No item, aqui nesse item 7 aqui, ó, ele está falando quadrado da soma. Então, primeiro você soma todo mundo. Então, você digita igual, soma. Soma de quanto até quanto? Do G5 até o I5. E depois você pega isso e eleva ao quadrado. Nesse item 8 aqui, ó, nesse item 8, ele fala a soma dos seus inversos. Veja bem, ele não quer que você... Ele quer que você inverte cada número que está lá dentro e soma. Como é que você faz isso, pessoal? Pode fazer de duas formas. Você pode fazer igual, inverter é botar 1 sobre. Então, você pode dizer assim, 1 dividido por G5 mais 1 dividido por H5 mais 1 dividido por I5. O que você está fazendo é pegar cada número, invertendo e somando. Então, isso aqui é a soma dos seus inversos. Tá? Ele está botando esse erro aqui porque aqui está 0, 0 e 0. Então, botar um número aqui, ele vai corrigir. Então, vou clicar de novo aqui para você ver. Quando ele fala a soma dos inversos. Então, igual, você vai somar o inverso. O que é somar o inverso? Você põe 1 dividido pelo G5, mais 1 dividido pelo H5, mais 1 dividido pelo I5. Quando você faz isso, você está pegando, invertendo cada número, né? Inverter é 1 sobre e vai somar. Então, é a soma dos seus inversos. E por último, ele quer o inverso da soma. O que é o inverso da soma? Primeiro você soma e depois faz o quê? Inverte. Então, para inverter, você põe 1 dividido. Inverso da soma, então você manda somar. Somar de quanto até quanto? Você vai somar de G5 até I5. Olha como é que é bonitinho o negócio. Ó. Ele quer o inverso da soma. Para ser inverso, você pega 1 dividido. Aí virou inverso da soma. Então, soma quem? Você vai somar do G5 até o I5. O que é somar do G5 até o I5? É você colocar G5, 2 pontos, quer dizer até o I5. Então, você tem aqui o inverso da soma. Aperta Enter, ele vai dar um erro. Não é que está errada a expressão, é porque aqui não tem nada ainda
por isso que ele não fez conta nenhuma. Então, novamente, o inverso da soma vai ser igual 1 dividido soma do G5 até o I5. Esse é o inverso da soma. No exercício, ele pede para você colocar aqui o número 1, o número 2 e o número 3 para fazer o exercício. Tá aí, ó. Observe que ele já calculou. Observe que ele está calculando com muita casa decimal. Como é que eu faço isso? Ó, você clica onde você quer, vem aqui, ó, nesse botãozinho, pede para diminuir casas decimais. 2 casas é suficiente. Ó. Clico aqui de novo em cima, no meio da célula, vou lá, ó, e reduzo para 2 casas decimais. Então tá aí, pessoal, o exercício. Tá? Primeiro exercício é a soma dos quadrados. Então você pegou cada elemento, elevou ao quadrado e somou. No segundo é o quadrado da soma. Então primeiro você soma todo mundo, depois eleva ao quadrado. Nesse item ele fala a soma dos seus inversos. Então é você pegar cada elemento, inverter e somar. Inverter é colocar 1 barra. Então você inverteu e somou. E por último, o inverso da soma. Então para você inverter a soma, você põe 1 barra, inverteu, soma todo mundo, inverso da soma. Então aqui ele mandou tentar 1, 2 e 3. A solução seria essa para vocês aí na apostila capítulo 2, exercício número 2. Se eu quiser trocar aqui, ó, ele já faz isso automaticamente para nós, para qualquer número. Tá? Qualquer número que eu imaginar aqui, ele já vai fazer essa correção para nós. Então tá aí, pessoal, exercício número 2, lá do capítulo 2. Tá bom? Vamos fazer mais um exercício agora, o exercício 3 do capítulo 2. Tá? Esse aqui é o exercício 2 do capítulo 2, agora exercício 3 do capítulo 2. Então vou lá no exercício 3, eu estou dando um zoom para ver se fica melhor a resolução na tela de vocês aí. Tá certo? E vamos então agora para o exercício número 3, né, lá do capítulo 2. O exercício número 3 do capítulo 2 diz o seguinte, galera. Ele fala lá, é uma função seno e cosseno. Então, no exercício 3, ele fala, considere a situação proposta no trecho de planilha a seguir. Deixa eu ver se isso mesmo é a de planilha a seguir. Bom, então é isso que ele coloca. Então vamos só centralizar tudo. Ó, clica bem no meio, clica e segura. Vou botar aqui até a letra I. Vou mesclar e vou jogar à esquerda. Não precisa, nesse caso aqui, pedir para ele selecionar 2 ou 3, porque a pergunta é pequenininha, cabe numa linha só. Tá? Então aqui ele vai colocar seno de um ângulo. Então ele está calculando seno de um ângulo. Seno de um ângulo. Essa é a tarefinha nossa, seno de um ângulo. Então eu vou vir até aqui, ó. Até mais ou menos aqui. Seno de um ângulo. Vou mesclar, jogar e centralizar para ficar bonitinho bem no centro. Desculpa, eu vou usar tudo aqui, para ficar a tela toda. E vou colocar uma cor de fundo um pouquinho para destacar seno de um ângulo. Então o nosso exercício é calcular o seno de um ângulo. Então para isso, você primeiro tem que digitar o ângulo. Então, digite um ângulo em graus. Por que ele fala em graus? Porque no Excel, senhores, ele não calcula ângulos em graus. Ele calcula ângulo em radianos. Tá? Então, o default dele é radianos. Se ele fala que é para digitar um ângulo em graus, você tem que converter depois para radianos para ele fazer a conta. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, então. Deixa eu digitar aqui, eu vou centralizar até aqui. Vou mesclar, jogar para a esquerda, para a esquerdinha. Vou botar uma corzinha de fundo aqui para ficar bonitinho. Então, digite um ângulo em graus. Você vai digitar, vou botar 2 pontos aqui. Digite um ângulo em graus. Aqui, você vai dizer assim, ó, seno, não é seno, não, seno do ângulo digitado, seno do ângulo digitado. Então, dá Enter, vou clicar no meio, arrastar até lá e vamos mesclar, jogar para a esquerda para ficar bonitinho e colocar uma cor
aqui. Então aqui você vai digitar para mim. Vou botar uma corzinha só para destacar. Você vai digitar o ângulo e aqui ele vai calcular para vocês o seno daquele ângulo. É esse o exercício, tá bom? Então você digita o ângulo aqui e aqui ele calcula o seno, tá bom? Então, a maioria dos alunos gosta de fazer o seguinte, vem aqui, já põe igual, seno, abre parêntese, seno, abre parêntese, aí ele vem, esse cara aqui é I5, então vem I5, dá Enter. Beleza, então vamos só centralizar aqui para ficar bonitinho. Então o cara vem aqui, ó, põe assim, ó, igual seno de I5. Pronto, aí o cara vem e digita aqui, seno de 30 é meio, não deu meio. Uai, e agora? Seno de 30 é meio, tinha que dar 0,5 e não menos 0,98. O que está dando de errado? O que você tem que entender é que o Excel, ele só calcula ângulos em radianos. Ele não calcula ângulos em graus. Então você tem que converter de graus para radianos para ele entender. Ele não calcula ângulo em graus, ele calcula só em radianos. Então quando você colocou 30 aí, ele está entendendo que é 30 radianos. Só que não é. O ângulo 30 é graus, não é radianos. Como é que você então converte? Lembra da regrinha. Π equivale a 180. Π equivale a 180. Certo? Então, π radianos equivale a 180 graus. Então, se você pegar o número em graus, isso equivale a AX. Faz a regrinha. Então, o seu x, que vai ser em radianos, vai ser π vezes o valor do ângulo em graus dividido por 180. Então, é assim que ele converte para radianos. Como é que se converte para radianos? Você pega π, multiplica pelo ângulo em graus e divide por 180. Então aqui, ó, o que você vai ter que fazer aqui dentro? Ó, clica duas vezes. O que você vai fazer aqui dentro? Você vai apagar o I5 e vai botar π, que multiplica o ângulo. Quem é meu ângulo? Meu ângulo é a célula I5. Esse é meu ângulo. Então, vezes I5, e vou dividir por 180. Quando eu faço isso, pessoal, eu estou pegando o ângulo que está aqui dentro, que é o número, onde está o número 30, eu estou pegando aquele ângulo que está em graus, estou convertendo ele para radianos. Aí ele consegue, ele calcula só em radianos, então eu tenho que converter, se eu não converter, ele não consegue calcular. Tá certo? Então eu pego 30 graus e converto. Como é que converte? Pega π, multiplica pelo ângulo que você quer converter e divide por 180. Observe que agora ele calculou o seno de 45, o seno de 30 é meio. E é verdade. Só que para fazer isso, você teve que pegar o ângulo que estava aqui na célula I5, multiplicou por π, ó, peguei o I5 e multipliquei por π e dividi por 180. Para que você fez isso? Para converter esse ângulo que está em graus e converter ele para radianos, porque o Excel só calcula ângulos em radianos. Aí eu posso brincar aqui, ó, botar 60, eu posso colocar 45, tá? Se você quiser trabalhar só com duas casas decimais, você vem aqui, ó, e deixa só com duas casas decimais. E aí fica à vontade, vocês brincarem, qualquer ângulo que você colocar aqui, ele já vai converter para vocês aí, certo? Em calculando o seu ângulo normal. Ok? Por último, então, seno de 30, dá o Enter, é 0,50. Maravilha? Então tá aí o exercício número 3 do capítulo 2. Exercício número 3 do capítulo 2. Dando sequência, vamos fazer agora o exercício número 4 do capítulo 2. Eu estou fazendo uma aula de revisão, certo? Uma aula de revisão, porque a gente já viu até o capítulo 4. Então agora vamos fazer o exercício número 4 do capítulo 2. Então, novamente vou abrir aqui para vocês, vou ampliar na tela para ficar mais visual para vocês fazerem, e vamos agora responder o exercício número 4 do capítulo 2, que diz o seguinte: considere a situação proposta no trecho
de planilha ilustrada a seguir. Bom, uma pergunta pequenininha, eu só vou clicar, ó, dou Enter, depois vou lá, clico no meio da célula, arrasto, vou mesclar, vou alinhar direito e botar uma corzinha. Essa é a pergunta dele. Nesse exercício aqui, ele quer calcular a área de um retângulo. Então, o exercício diz área de um retângulo. Área de um retângulo. Então, vou sublinhar todo mundo aqui, até aqui, vou mandar mesclar e centralizar para ele ficar bem centralizado. Tá? Ele quer calcular a área de um retângulo. Então, pessoal, vamos pensar. O que é calcular a área de um retângulo? Para eu calcular a área de um retângulo, eu preciso de quê? Eu preciso saber do lado do retângulo, né? Porque a área é o lado maior vezes o lado menor do retângulo. Então, eu preciso saber o lado, tá certo? Então, você precisa saber o lado. Um retângulo ele tem dois lados, tem um lado menor e o lado maior, tá certo? Então, você precisa perguntar isso para o usuário. Então, vou pedir aqui para ele perguntar. Digite um lado do retângulo. Digitar em centímetros. Então, você vai pedir para ele digitar um lado. Ó, então, depois você digitar para digitar o outro lado. Então, digite outro, não outro, o outro lado do retângulo. Novamente em centímetros. Então, o que você perguntou para ele? Pô, você pediu para ele digitar o lado do retângulo. Ele digitou um lado. O retângulo tem dois lados? Então, digite o outro lado do retângulo. Tá? Porque o retângulo tem um lado menor e um lado maior. Tá certo? Se você quiser colocar aqui, não, professor, não gostei disso não. Vou botar assim, digite o lado maior do retângulo. Pronto. Aí, então, se você acha que é melhor assim, digite o lado maior do retângulo. Então, digita o lado maior. Então, obviamente, o outro é o lado menor. Então, digite o lado menor do retângulo. Tudo bem? Sem problema. Você pode fazer isso. Tá? A apostila não escreveu dessa forma. Você pode. Então, você clica aqui no meio. Vamos alinhar até aqui, ó, e vamos mesclar. E dessa vez eu vou deixar centralizado e vou colocar uma corzinha aqui de fundo só para você ver. Ó. Então, aqui também eu vou clicar no meio, vou arrastar até mais ou menos aqui. Vou mesclar e vou botar uma corzinha. Então aqui eu vou digitar onde eu vou colocar o lado menor e o lado maior. Ou desculpa, o lado maior e o lado menor. Então vou botar aqui uma cor diferente que eu vou receber. Geralmente quando eu recebo eu coloco em verde. Ok. Então ó, cliquei aqui, fui lá na tacinha, cliquei no verde, cliquei aqui novamente, fui lá na tacinha, cliquei no verde para me receber. Tá, agora eu preciso escrever para ele a área do retângulo. Não é isso que eu quero calcular? A área do retângulo? Então vamos lá. Então, a área do retângulo em centímetros ao quadrado é. Então, essa aqui é onde vai ser a minha resposta. Então, vou sublinhar até chegar aqui, ó. Vou mandar mesclar, botar uma corzinha amarela aqui, igualzinho, ó, a área do retângulo é. E aqui eu vou escolher, olha só, cliquei aqui, vou lá na tacinha e vou colocar uma cor em verde um pouquinho mais intenso, que é onde vai sair a resposta. Então, pessoal, aqui ele vai digitar um valor, aqui ele vai digitar outro valor, e aqui tem que sair a área. Como é que você calcula a área do triângulo? Igual, e fazer a conta. Como é que é a área do triângulo? Você precisa pegar esse lado que está aqui e multiplicar pelo outro lado. A área é um lado vezes o outro. Então, quem é o lado maior? O lado maior está na coluna G, na linha 5. Você vai pegar o G5 e vai multiplicar pelo lado menor. Quem é o lado menor? É o G7, que é esse cara que está aqui, onde está meu mais aqui, ó, é o G7. Então, eu vou pegar o G5 e multiplicar pelo G7. Observe que o Excel já sublinhou os dois e você vai multiplicar. Então, eu vou multiplicar esse cara vezes esse cara. Dou Enter. Vou só sublinhar e centralizar eles para ficar tudo alinhadinho. Então, se eu digitar o valor aqui, vamos pegar um triângulo de lado maior 6 e lado menor 4. Qual que é a área dele? 24. Perceberam? Então, você digitou o lado maior, o lado menor, e a resposta foi 24. Facinho, né? Então, ele perguntou, considere a situação proposta no trecho da planilha ilustrada a seguir, calcule a área de um retângulo. Como é que você calcula a área de um retângulo? Você precisa saber o lado maior
e o lado menor. E a área é você multiplicar um lado vezes o outro. Ficou automatizado, porque se eu botar aqui 1,5 e aqui 1,4, então tá aí, ó, o lado maior tem 1,5 centímetros, o lado menor 1,4 centímetros, a resposta é uma área de 2,1 centímetros ao quadrado. Tá aí a questão número 4 do capítulo 2. Pessoal, estamos quase finalizando a nossa aula. Vamos então fazer mais um, acho que dá tempo da gente fazer mais um exercício, tá? Vamos fazer o número 5 do capítulo 2. Então, vou abrir uma planilhinha para vocês aqui. Mais uma planilha. E vou dar um zoom para ficar maior, para vocês visualizarem melhor. E vamos fazer o exercício 5 do capítulo 2, que é o nosso último exercício da nossa aula de revisão de hoje. Então, na aula de revisão de hoje, a gente fez exercício do capítulo 1 e fizemos exercício do capítulo 2. Então, o exercício número 5 do capítulo 2, ele vai falar para vocês o seguinte: considere a situação proposta no trecho de planilha a seguir. Ponto. Vamos clicar, dou Enter, né? Tira essa chave, não sei como é que essa chave vai aparecer aí. Dou Enter, vou lá, clico no meio da célula, arrasto até o H, mando mesclar, coloco uma corzinha de fundo e vamos lá. O que ele quer? Nesse exercício 5, ele quer calcular raiz quadrada. Ele quer calcular raiz quadrada. Então, vou sublinhar tudo, vou mesclar, centralizar e vou colocar uma corzinha para destaque. Ele quer a raiz quadrada. Como é que você calcula a raiz quadrada? Você precisa fornecer um número e aí tira a raiz quadrada. Então, você precisa, digite um número. Então, você tem que fornecer um número. Digite um número. Então, você precisa fornecer um número e depois você precisa tirar, então, a raiz quadrada do número digitado. Então, você precisa saber a raiz quadrada digitada. Onde você vai digitar o número? Eu vou botar um número para digitar aqui, ó, e eu quero que a resposta saia aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar lá no meio, eu vou arrastar até chegar aqui, vou mandar mesclar e vou deixar centralizado mesmo. Eu vou botar uma corzinha aí de destaque. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Clico bem no meio da célula, arrasto até chegar na coluna G, mando mesclar e ponto. Então aqui eu vou digitar o número, aqui eu quero a resposta. Então nesse número que eu vou digitar eu vou colocar em verde mais claro. E no número onde eu quero a resposta eu vou colocar um verde mais escuro. Então aqui é o seguinte, aqui eu vou digitar um número, 100. Tá? Deixa eu só centralizar eles aqui para ficar bonitinho. Centralizar. Ok. Eu digito o número 100 e aqui tem que aparecer a raiz quadrada do número digitado. Qual que é a raiz quadrada de 100? É 10. Então se eu digitar o número 100 aqui tem que passar a raiz quadrada dele. Tá bom? Então, vou pagar aqui para te entender. Vou vir aqui, então, para fazer. Ó, igual. O que eu faço? Eu quero, né, a raiz. Então, você vai digitar raiz. Raiz de quem? Onde é que eu vou digitar o número? Eu vou digitar o número na coluna H, na linha 5. Ó. Coluna H, linha 5. Quando eu ponho H5 na tela, observe que ele já sublinhou aqui o H5 para mim de azul. Ó. H5. Fecho. Então tá aí, eu quero a raiz de H5. Dou Enter. 0. Por que apareceu 0? Porque aqui não tem nada. Mas quando eu digitar 100 aqui, ó, 10. Se eu digitar 49, qual que é a raiz quadrada de 49? 7. Se eu digitar 81, 9. Se eu digitar 121, 11. E se eu digitar o número 7, a raiz de 7 é 2,645 e assim por diante. Se você quiser botar só com duas casas, vem aqui em cima, arredonda para duas casas decimais. Então tá aí, pessoal, mais um exercício número 5 da apostila. Então é isso aí, pessoal, estamos chegando ao final do exercício. As dúvidas vocês vão colocar no chat e aí a gente vai então para discussões das dúvidas. Quem gostou aí, dá um like lá no canal, me siga lá no Instagram, tá certo? Essa aula vai estar no YouTube para vocês poderem assistir quantas vezes vocês quiserem. Pessoal, agradeço e fico aí agora para as dúvidas do chat. Um abraço, pessoal.